Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cirlane, trabalho com o componente curricular Língua Portuguesa na Escola Altamir Billy Soares. Nós vamos falar nessa aula sobre a linguagem denotativa e conotativa e sobre o gênero textual crônica. Lembrando que esses conteúdos vocês já devem ter aprendido em séries anteriores, então esta é apenas uma aula de revisão. Para começar, uma imagem bem interessante. Aqui dois exemplos de denotação e conotação. Reparem que na figura, na imagem aqui da denotação, nós vemos aqui o coração, o órgão humano, correto? Conotação, quantos de vocês já não fizeram esse sinalzinho de coraçãozinho, né? Com as mãos e tal. Então, quando você expressa com um gesto, um sinal, lembrando a imagem de um coração, você está usando, talvez até mesmo sem querer ou sem saber, ou sem se dar conta, de uma linguagem conotativa. Então, aqui é um exemplo simples e muito fácil de entender o que é denotação e o que é conotação. Veja no quadro abaixo as diferenças entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Vamos lá. A definição de denotação. A palavra tem o seu significado restrito, ou seja, só há uma possibilidade de interpretação, de leitura, tá? Não há duplo sentido na linguagem denotativa, há apenas um sentido. E esse sentido da palavra, ele é comum, aquele sentido do dicionário. Você quer saber o significado de uma palavra, você abre o dicionário e você vai encontrar a definição. Então, é uma linguagem denotativa. Então, lembre-se da letra D. Denotativa começa com a letra D. D de dicionário, ok? Lembra desse macete que é super fácil. A palavra é utilizada de modo objetivo, disse o que se quer dizer, acabei de falar isso, e a linguagem é exata e precisa. O objetivo é deixar claro o que está sendo dito. Então, por exemplo, uma bula de remédio. Que tipo de linguagem? Denotativa, precisa ser uma linguagem direta, objetiva. Não pode ter uma dupla interpretação. Uma receita culinária, por exemplo, linguagem denotativa. Um outro exemplo, você compra uma geladeira ou uma TV, vem o manual de instruções, né, para você utilizar aquele eletrodoméstico, aquele objeto. Então, você vai ler o manual e a linguagem precisa ser denotativa, precisa ser objetiva e clara. Muito bem, vamos ver a definição de conotação. Na linguagem conotativa, a palavra tem significado amplo, criado pelo contexto. Então, o que isso quer dizer? Que as palavras nesse tipo de linguagem, quando nós utilizamos a conotação, ela ganha novos significados. E o sentido das palavras é carregado de contexto emotivo, social, ideológico e etc. Utiliza-se a palavra de modo criativo e artístico. Então, nós vamos encontrar muito nos textos literários, nos poemas, nas crônicas, romances, nós vamos encontrar a linguagem conotativa, porque ela foi usada de modo diferente, de modo criativo, artístico. E também a conotação, a linguagem é expressiva, ela possui mais de um significado. Tá? Então, possui aí ambiguidade, dupla interpretação, as palavras ganham sentidos novos, há várias possibilidades de leitura. Mais dois exemplos para ilustrar o que é denotação e conotação. Então, denotação é o emprego da palavra em seu sentido objetivo ou literal. Então, quando eu digo que o cachorro é um mamífero, eu estou fazendo aqui uma afirmação e é uma informação com o sentido real, sentido objetivo. E quando eu digo que o mais fiel amigo do homem, né? Quando eu coloquei ali a imagem do cachorro e coloquei a frase o mais fiel amigo do homem, aqui já ganha um outro significado, um outro sentido. Conotação é o emprego da palavra em seu sentido subjetivo ou figurado.
Então, dois exemplos aí, usando aí a imagem, né, do cachorro, para mostrar quando é utilizado no sentido denotativo e quando é utilizado no conotativo. E como diferenciar conotação e denotação? Para diferenciar conotação e denotação, é fundamental que se analise a estrutura e o contexto, onde a palavra ou a frase aparece. Dessa forma, podemos utilizar a mesma palavra em contextos diferentes, fazendo assim com que ela possua sentido conotativo ou denotativo. Por exemplo, pode-se utilizar a palavra porco em diferentes contextos. Prestem atenção. Meu pai tem uma criação de porcos há anos. Olha só essa frase. Ela está no sentido denotativo, a palavra porco é empregada em seu sentido literal. É o porquinho lá, né? O bichinho que meu pai tem uma criação. Muito bem. Aquele menino é um porco. Veja como essa palavra já ganhou um outro sentido, um outro significado. Ela está no sentido conotativo. A palavra porco é empregada em sentido figurado, que dá a entender que o menino desse exemplo ele não é nada higiênico, né? Ou pouco higiênico. Mais um exemplo de texto com linguagem denotativa. Então, nós temos aí, falando sobre o mercado de trabalho, né, um texto jovens utilizando o computador, e falando sobre acessibilidade, dizendo que o computador se tornou uma necessidade hoje na vida das pessoas, o mercado de trabalho cada vez mais concorrido, aquele que sai na frente, aquele que está melhor preparado. Então, nós temos aqui um texto informativo. Veja que ele foi publicado em uma revista, né, a Revista das Casas Bahia. Vamos ver o próximo exemplo. Aqui, o título aqui fala sobre o computador também, mas reparem que está de um modo diferente, uma linguagem empregada de maneira diferente. Eu vou ler o texto para vocês. É um poema do Ulisses Tavares. O computador é meu amigo, um amigo pouco confiável. Às vezes dá pau, às vezes tem vírus, às vezes sai do ar. Mas, pensando bem, amigo é assim mesmo. Às vezes posso confiar, às vezes tenho de ficar de pé atrás. Repararam a diferença? Lá no outro texto que fala sobre o computador, fala sobre uma linguagem objetiva, né? Uma linguagem denotativa, está dizendo ali sobre a necessidade do computador hoje no mercado de trabalho, os jovens têm que estar cada vez mais preparados para o mercado de trabalho e saber dominar, né, esse mundo da tecnologia. Aqui, no poema do Ulisses Tavares, o computador está sendo comparado àquele amigo assim meio que às vezes deixa a gente decepcionado, sabe? O computador de uma hora para outra ele pode estragar e deixar a gente na mão, né? E um amigo às vezes que nos decepciona também, muitas vezes nós temos que ficar de pé atrás. Então, o texto 2, o poema, ele já possui uma outra linguagem, ele já possui uma outra leitura, nos possibilita criar imagens, nos possibilita ter várias possibilidades de leitura. Então, sistematizando, a linguagem pode ser denotativa e conotativa. A denotativa apresenta sentido não figurado, é mais comum em textos não literários. E a conotativa apresenta sentido figurado e é mais comum em textos literários. Gênero textual crônica. Uma revisão aqui. O que é crônica? Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Podemos encontrar a linguagem conotativa nas crônicas? Claro que sim. Muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. Quais são as características da crônica? Ela é escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui uma linguagem despojada e simples,
narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, às vezes nenhum, caráter crítico sobre comportamentos e situações, uso do humor crítico, irônico e sarcástico, e segue um tempo cronológico determinado, ou seja, ela vai ter um início, um meio e um fim. Resumindo, crônica é um texto curto e leve que pode se inspirar em fatos do cotidiano ou do noticiário e visa divertir ou fazer o leitor refletir. As crônicas podem ser narrativas, argumentativas, de humor, reflexivas, também podem ser poéticas, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas podem ser poéticas. Para encerrar, eu coloquei aqui uma crônica do Mário Quintana, cujo título é Pausa. Esse texto está na apostila de vocês para fazer leitura e interpretação. Por hoje eu vou ficando por aqui com esses dois conteúdos. Espero ter ajudado e até outra hora. Tchau, muito obrigada.